Anteriormente, apesar de Davi ter gasto mais da metade de seus pontos na atualização, sua decisão provou ser sábia, pois derrotou com sucesso os dois monstros, e terminou o jogo faltando apenas alguns segundos para o fim da fase. Apesar do alto custo da atualização, ele se sente realizado, e sabe que valeu a pena o investimento. Ele recebe 500 pontos como recompensa por terminar o jogo, e vai à área pública comprar um kit de primeiros socorros em uma máquina de venda por 20 pontos para tratar a lesão no braço. Ele também recebe uma carta de 2 pontos como bônus por completar o jogo, o que dobra seus pontos em qualquer jogo. Depois de tratar o ferimento, Davi sente fome e vai até uma máquina de venda para comprar comida. Enquanto está lá, ele percebe outro jogador olhando para ele com curiosidade, provavelmente devido ao seu sucesso em vencer 2 jogos. Porém, ao chegar à máquina, descobre que os biscoitos já estão esgotados, apesar de ser de manhã cedo. Ele também percebe que a comida não é barata, custa 80 pontos o pacote de biscoitos, e 60 pontos a água. Se quiser sobreviver, terá que ganhar pontos rapidamente desafiando os jogos mais perigosos. O jogador de antes vai até ele com outros 2 jogadores. Ele se oferece para lhe vender biscoitos que comprou na máquina pelo preço de 400 pontos, e Davi recusa a oferta como qualquer pessoa racional. Porém, o grupo de jogadores o cerca, e insiste veementemente para que ele compre o pacote de biscoitos caro. Fica claro para ele, que eles querem roubar os pontos que ele conquistou com muito esforço. O jogador avisa que ele só pode sair depois de comprar, e ainda ameaça quebrar as pernas dele caso não compre. Embora as regras da arena proíbam os jogadores de se matarem, causar danos físicos graves como quebrar os membros de alguém não é considerado uma violação. No entanto, tais ações tornam o jogador afetado incapaz de vencer o jogo, e dada a exigência de participação diária, o jogador está certamente condenado. Com a paciência acabando, eles continuam a ameaçá-lo para entregar seus pontos. Diante dessa ameaça, Davi começa a questionar se conseguirá derrotar 3 oponentes sozinho, principalmente devido à sua lesão atual. Mesmo assim, ele age movendo a mão em direção ao bracelete do outro jogador, mas em vez de fazer a troca, ele dá um soco no jogador, derrubando-o. Davi percebe que deve ser forte, e se não conseguir nem proteger seus pontos, não adianta jogar. Quando o jogador caído se levanta, ele ordena que seus companheiros o ataquem. Apesar de ser mais forte do que um jogador comum, Davi sabe que não pode vencer do jeito que está, então decide se esquivar dos ataques por tempo suficiente para que sua frequência cardíaca aumente. No entanto, seu plano é rapidamente frustrado, quando um dos jogadores consegue pegá-lo desprevenido por trás. Embora ele desvie com sucesso o ataque inicial, o agressor agarra seu braço ferido, e começa a pressionar com força o ferimento. Enquanto um deles o contém, o outro se levanta, e o acerta com um soco por trás. O atacante então ordena que seu parceiro quebre a perna dele. Devido aos ferimentos, sua frequência cardíaca começa a aumentar, mas ainda não atingiu a frequência necessária de 160 batimentos por segundo. Antes de sua perna quebrar, sua frequência cardíaca atinge 160 batimentos, e ele ativa instantaneamente sua habilidade. Ele consegue se esquivar do ataque, e também recebe o aumento de velocidade. Com sua velocidade aumentada, ele elimina facilmente o atacante, e então começa a atacar o outro jogador. Depois de derrubar ele, Davi lê seu crachá, onde se lê Carlos. Como uma compensação por atacá-lo, ele também leva todos os pacotes de biscoitos que ele possui. Todos os jogadores que estavam assistindo ficaram maravilhados. Quando Davi começa a sair, Carlos promete que vai se vingar, avisando que não se esquecerá disso. Davi come seus biscoitos recém-adquiridos em seu quarto, se perguntando como Carlos tentará se vingar dele, quando de repente ele recebe uma notificação. O sistema informa que sua classificação mudou, e ele pode verificar olhando a tabela de classificação. Ao abrir a tabela de classificação, Davi encontra seu nome na 276ª posição, com 580 pontos. No topo da lista está Antônio, o atual líder, com impressionantes 7.720 pontos. Davi fica chocado ao ler o nome do jogador na 3ª posição, é Benjamin, irmão do jogador que acabou de espancar. Davi então percebe que as coisas estão prestes a ficar complicadas. Ele decide ir até Jonathan para obter mais informações. Depois de olhar em volta para ter certeza de que não estão sendo observados, ele conta a Davi sobre todo o incidente. Jonathan diz a ele que ele está em apuros, porque Benjamin é muito poderoso. Ele também conta que os 30 primeiros colocados da tabela de classificação estão divididos em 3 grupos.
Cada grupo joga junto, e usa os pontos para comprar biscoitos. Dessa forma, eles podem revender os biscoitos pelo preço que quiserem, e acumular ainda mais pontos. Os líderes dos 3 grupos são Antônio, Josué e Benjamim, os 3 jogadores mais fortes. Os jogadores mais fracos só podem sobreviver se tomarem cuidado. Jonathan avisa que os 2 irmãos não vão deixar isso passar, e com certeza virão em busca de vingança. Ele originalmente queria formar uma equipe com Davi, mas com todos os problemas em que se meteu, ele mudou de ideia. Já Davi decide que vai subir na tabela e chegar ao primeiro lugar, então ninguém ousaria mexer com ele. 3 dias se passaram desde o incidente, e Davi rapidamente começou a ganhar pontos, e também a atenção dos demais jogadores. Apesar de estar surpreso por ainda não ter sido alvo de Carlos, Davi decide focar no próprio progresso, e tem como objetivo subir ainda mais na tabela de classificação. Para ganhar pontos rapidamente, ele vem finalizando 2 partidas diariamente, e alcançou a classificação 191º. Devido ao treinamento consistente de simulação todas as noites, ele ficou muito mais forte, e agora é capaz de completar partidas de nível iniciante sem sofrer nenhuma lesão. A arena não tem luz solar, e o dia e a noite são simulados pela luz. Depois de apenas 5 dias na arena, ele já perdeu a noção do tempo. A única maneira para ele não perder a noção da realidade é jogar sem parar, e ver seus pontos aumentarem. Agora que Davi acumulou mais de 2.000 pontos, ele está elegível para participar dos jogos de nível intermediário, que oferecem uma recompensa de 1.000 pontos. No entanto, com o nível de dificuldade mais elevado, os jogadores podem agora formar equipes com outros jogadores para aumentar as suas chances de vitória. Ele tem 2 opções de combinação, aleatório, ou convidar amigos. Já que Davi não tem companheiros de equipe, escolhe a primeira, e recebe a sala 8 para o jogo de nível intermediário, com a condição de chegar em 5 minutos, ou será banido de participar de qualquer jogo durante o resto do dia. Ele corre para a sala, e ao chegar lá, vê uma garota esperando por ele na porta. Enquanto isso, Carlos relata ao irmão o incidente envolvendo Davi, retratando-o como o vilão que bateu nele e roubou seus biscoitos. Convencido de que ele precisa aprender uma lição, Benjamim decide que é hora de ensinar a ele como as coisas funcionam. Por outro lado, Davi se apresenta à companheira, e ela diz a ele que seu nome é Sofia. Ele fica surpreso que seu companheiro de equipe seja uma menina, já que ele nunca viu nenhuma jogadora na arena, ele simplesmente presumiu que não havia nenhuma garota jogando. Sofia conta que em seu nível, as garotas e os garotos são separados em arenas diferentes. Eles só se encontram durante jogos intermediários ou avançados. Eles então autenticam suas identidades de jogador, e o portão da sala de jogos se abre, e eles entram. A sala lembra uma biblioteca, com 3 monstros posicionados no centro, 2 dos quais possuem cordas presas a eles. Não demorou muito para que Sofia percebesse que os 2 monstros com cordas são na verdade fantoches controlados por um marionetista parado entre eles com cordas nas mãos. O sistema dá a eles uma tarefa, na qual eles devem obter um item do mestre das marionetes em 20 minutos. Há 2 bonequinhos pendurados na cintura do mestre, mas apenas um deles é o item correto. Se eles pegarem o boneco errado, ocorrerá uma penalidade aleatória. Quando o jogo começa, os 2 bonecos correm em direção à dupla. Um deles está empunhando lâminas duplas, enquanto o outro tem uma longa espada. Ambos decidem se separar para aumentar suas chances de sucesso. No entanto, o fantoche revela-se um adversário formidável, com ambos os jogadores mal conseguindo desviar de seus ataques poderosos. Depois de evitar o ataque do boneco de empunhadeira dupla, Sofia tenta usar a pequena janela de oportunidade, e corre em direção ao mestre das marionetes. No entanto, Davi fica desconfiado, ao perceber que a abordagem dela ao mestre das marionetes parece ser muito fácil, como se eles estivessem permitindo que ela se aproximasse. Assim que ele expressa sua preocupação, Sofia se vira, para ver que o boneco começou a se desconectar, com cada parte do corpo voando sozinha. À medida que o braço da marionete se aproxima dela em grande velocidade, ela reage rapidamente usando sua jaqueta para desviar o ataque. No entanto, o boneco mostra-se implacável, continuando seu ataque com outras partes destacadas do corpo. No caos da batalha, a marionete consegue machucar seu ombro, fazendo Sofia estremecer e sentir dor. Davi percebe que Sofia não conseguirá se esquivar do próximo ataque devido ao ferimento.
Enquanto o braço empunhando a lâmina avança em direção a ela, ele rapidamente intervém, e consegue salvar Sofia bem a tempo, chutando o braço para longe, e ela o agradece por salvá-la. No entanto, Davi explica que ele tem seus próprios motivos para salvá-la, e que isso exige que ambos trabalhem juntos para vencer, portanto, seria difícil para ele resolver isso sozinho, e é por isso que ele não pode deixá-la morrer. Ele diz a ela, que se eles conseguirem cortar os fios do boneco eles pararão de se mover. Ele diz a ela para atrair o boneco de dupla empunhadeira para a esquerda, enquanto ele atrai o outro para o seu fio, e usa seu ataque para cortar os fios. Sem um deles, eles não deverão ter muitos problemas para agarrar o item. Com o plano em ação, Davi desvia habilmente dos ataques do boneco, levando-o gradativamente em direção ao seu fio. Quando ele chega perto o suficiente, ele manobra rapidamente para fazer o boneco cortar seus próprios fios, evitando o ataque no último momento possível. O boneco de empunhadeira dupla ficou imóvel, e Davi se move rapidamente em direção ao mestre das marionetes, com a intenção de recuperar o item necessário para completar a tarefa. No entanto, ele é subitamente atingido no ombro por trás, pelo mesmo boneco que pensava ter derrotado. Parece que o mestre das marionetes conseguiu recolocar instantaneamente os fios que controlavam a marionete depois de cortados. Apesar dos problemas, Davi se recusa a desistir. Ele agarra com força o fantoche empunhando a espada, e instrui Sofia a recuperar o item enquanto ele segura os bonecos. Em um movimento rápido e ágil, ela consegue arrancar o item da cintura do mestre das marionetes. O alívio de obter o item tem vida curta, pois chega uma notificação do sistema, alertando-os de que recuperaram o item errado, e agora serão penalizados com uma explosão. Davi precisa tomar uma decisão, como o único outro jogador ele deve escolher se quer continuar ou desistir. Ele avalia cuidadosamente suas opções, considerando os riscos e recompensas de cada uma. Se ele decidir continuar, eles terão a chance de encontrar o item correto a tempo e salvar Sofia, mas se falharem, ambos morrerão numa enorme explosão. Alternativamente, ele poderia optar por abandonar o jogo, saindo com segurança, sem pontos, mas condenando Sofia à morte certa. Com o item de penalidade preso na mão de Sofia, sua vida depende completamente da decisão de Davi. Ele começa a pensar no que fazer. Se for embora agora, então pode ser uma perda muito grande, mas se ele continuar, ele poderá morrer na explosão. Depois de considerar todas as opções, Davi decide encerrar o jogo. Sofia percebe que não pode deixá-lo sair se quiser sobreviver. No momento em que ele está prestes a apertar o botão para encerrar o jogo, Sofia diz a ele que tem um cartão de recompensa raro escondido, e que se ele continuar o jogo ela vai dar para ele. Ela mostra o cartão usando sua pulseira. É um cartão de arma raro, que um jogador pode usar para comprar uma arma. Davi sabe o valor de uma arma e fica tentado. Ele diz a Sofia que ficar apenas com o cartão não é uma recompensa suficiente. Com o tempo correndo, ele se oferece para continuar o jogo por 500 pontos e seu cartão de arma, e ela instantaneamente concorda. O plano deles é tirar a arma da marionete, assim cortar os fios ficará muito mais fácil. Davi diz a ela que em vez dos fios eles deveriam focar nas mãos do marionetista. Ele notou anteriormente que os fios são como nervos que serão restaurados se não forem tratados na fonte como antes. Com tudo decidido, Davi seleciona a opção em seu bracelete para continuar o jogo, tendo apenas 3 minutos para recuperar o item correto antes que o item penalizado exploda. Davi percebe uma mudança na estratégia das marionetes. Em vez de atacar como antes, eles estão sendo mais cautelosos e protetores com o marionetista, tentando esperar o tempo acabar. Ele apresenta um novo plano para queimar os fios usando tochas, instruindo Sofia a retirá-lo da parede enquanto ele distrai os bonecos. Enquanto o plano é colocado em ação, Davi ataca o boneco com a espada, mas ele desmonta seu corpo para evitar, na tentativa de contra-ataque de múltiplas direções, mas Davi consegue escapar usando sua habilidade. Ele então tenta atrair o fantoche para que corte os fios mais uma vez, mas ele para bem a tempo, ao tomar conhecimento do plano de Davi. Enquanto Davi está lutando contra os fantoches, Sofia aproveita a chance para pegar uma das tochas. Embora a marionete empunhando a espada tente atacá-la, ela evita e queima com sucesso os fios que conectam a marionete de empunhadeira dupla. Usando esta pequena janela de oportunidade, Davi rapidamente pega a espada da mão da marionete. Assim que seu cronômetro de 5 segundos acaba, ele ganha um bônus de velocidade da sua habilidade, e corre em direção ao marionetista em um ritmo incrível, deixando Sofia surpresa com sua súbita explosão de velocidade. Embora o mestre das marionetes tente se defender usando o boneco de dupla empunhadeira, isso não se prova ser páreo para a velocidade de Davi.
Em um instante, Davi se esquiva do ataque do boneco e o corta ao meio com um poderoso golpe. Faltando apenas 20 segundos para o fim, ele consegue pegar o item correto e vencer o jogo. Sofia fica grata a ele por salvar sua vida, e promete cumprir sua parte do acordo, e até se oferece para revelar a conexão oculta entre a carta de arma e os jogos de alto nível. Enquanto isso, em outro lugar, Benjamin se prepara para entrar em um jogo de alto nível com seus companheiros, chamando Marcos antes de partir. Benjamin diz a ele que, embora seu irmão seja fraco e cause problemas todos os dias, ele é a única família que tem, e algum novato tentou causar problemas para ele. Ele quer que ele faça de Davi um exemplo, para que ninguém mais se atreva a fazer o mesmo. Na arena do jogo, Davi recebe seus 500 pontos de Sofia, e ela então pergunta a ele sobre sua repentina explosão de velocidade, e se pergunta se ele estava escondendo sua força. Mas ele descarta a pergunta, afirmando que a única coisa que importa é que eles venceram. Quando ele pede o cartão da arma, Sofia relutantemente o entrega, explicando que ela não o teria usado se eles não estivessem em uma situação tão terrível. Quando Davi pergunta sobre a conexão oculta, ela diz a ele que no nível infantil os jogadores só podem comprar comida e remédio. Muitas pessoas tentaram encontrar armas, mas sem sucesso. Alguns até tentaram roubar armas de monstros, mas não conseguiram trazer elas para fora da sala de jogos. Sofia diz a ele que só depois de obter o cartão de arma ela tomou conhecimento da existência de armas. De acordo com as informações que ela reuniu, a maioria dos jogadores não sabe que armas são permitidas em níveis inferiores. Depois de entregar o cartão a ele, ela pergunta se ele quer formar um time com ela, dizendo que suas informações sobre os ganhos avançados podem ser úteis para ele. Davi concorda, e diz que vai esperar o convite dela. Então ele sai da sala do jogo, e vai em direção ao seu dormitório. Já que os jogos intermediários são muito difíceis para ele no seu nível atual, ele decide treinar mais em vez de jogar outro jogo intermediário. Enquanto caminha para seu quarto, ele sente alguém o seguindo. De repente, alguém o ataca por trás e o nocauteia. Ele acorda, e percebe que foi amarrado com correntes e está pendurado no teto. Ele está cercado por Carlos e seus companheiros, todos armados com canos de metal, e a pessoa que o nocauteou foi Marcos. Marcos então sai da sala, confiante de que seu trabalho está feito, e que Carlos pode cuidar do resto sozinho. Davi percebe que ele deve encontrar uma maneira de escapar antes que comecem a torturá-lo. Ele então começa a insultar Carlos, na tentativa de irritá-lo e induzi-lo a atacá-lo. O que funciona, e ele consegue agarrá-lo com um triângulo. Ele diz ao resto dos rapazes para pararem de se mover, caso contrário ele irá estrangulá-lo até a morte. Davi lentamente aperta seu golpe, até que Carlos começa a ficar sem fôlego. Carlos então sinaliza algo para um de seus companheiros de equipe. Seguindo suas instruções, eles liberam Davi da corrente, porém, ele rapidamente consegue agarrar as correntes e colocá-las no pescoço de Carlos. Quando Davi cai no chão, ele percebe que está na academia. De repente, um dos agressores balança uma barra de metal contra ele com força total, forçando-o a desviar e soltar as correntes, permitindo que Carlos escape. O resto dos atacantes se armam com halteres e barras de metal, enquanto Carlos ordena que eles o ataquem e quebrem sua perna. Davi está sendo oprimido pelo ataque, conseguindo se esquivar de um atacante, mas sendo atingido na cabeça por outro. Ele contra-ataca o jogador usando sua corrente, e rapidamente volta à posição. Ele declara que sobreviverá a todo custo, mesmo que isso signifique matar todos eles e receber uma penalidade. Ativando sua habilidade, ele ataca diretamente o grupo, pronto para o que vier a seguir. Depois de eliminar rapidamente 3 jogadores com sua velocidade bônus, ele se distrai, permitindo que Carlos acerte sua perna com uma placa pesada, causando uma dor insuportável. Apesar da lesão, ele consegue dominar Carlos e o joga no chão. Temendo a força de Davi, o último jogador tenta escapar. Enquanto Davi tenta persegui-lo, ele cai de joelhos, percebendo que sua perna está quebrada. O pensamento de como ele sobreviverá aos jogos futuros com uma perna quebrada pesa muito em sua mente. Ele volta mancando para seu quarto, e percebe que ganhou 3.680 pontos depois de terminar o jogo intermediário. Já que não pode participar dos jogos com a perna quebrada, ele terá que gastar 500 pontos todos os dias para evitar jogar. Ele dá um soco no chão em frustração, e começa a pensar sobre sua irmã, e até começa a se arrepender de ter vindo para este lugar. Porém, diz a si mesmo que não pode desistir, não quando finalmente tem esperança. De repente, seu primeiro jogo vem à sua mente.
Quando ele lutou contra aqueles monstros pela primeira vez, eles quebraram seus dedos, mas o sistema o curou. Enquanto ele pensava sobre isso, ele recebe uma nova notificação, que lhe diz que já que ele atingiu 3.000 pontos ele desbloqueou uma nova função do sistema. Ao acessar a função, ele se surpreende ao descobrir que agora tem acesso à loja. No momento, a única loja disponível para ele é a loja iniciante, oferecendo 2 itens, recuperação física e nano-equipamentos. O sistema informa que os itens serão atualizados com base em sua situação. Davi seleciona a opção de recuperação física, que lhe apresenta 3 opções: remoção de fadiga por 300 pontos, ferimentos leves por 500 pontos, e ferimentos graves por 1.000 pontos. Ele escolhe a opção de ferimentos graves, e a descrição revela que pode curar qualquer ferimento, como fraturas, ossos quebrados, ou outros ferimentos fatais em 6 horas. Sem outras opções, ele compra o remédio, que aparece em sua mão como uma pequena cápsula. Assim que a consome, ele começa a se sentir sonolento, e eventualmente adormece. Carlos e seus companheiros comemoram alegremente na academia após quebrar a perna de Davi. Carlos não poderia estar mais feliz, e até mandou seus companheiros trazerem a carne milenar para que pudessem comemorar. Mais tarde naquela noite, Davi é acordado por um alerta do sistema, notificando-o sobre seu treinamento diário de crescimento. Para sua surpresa, ele descobre que sua perna foi totalmente curada. Apesar do preço caro dos itens da loja, eles são muito úteis. Ele mais uma vez recebe o alerta de que seu treinamento de crescimento está prestes a terminar, e para evitar a dedução de pontos, ele corre para a sala de treinamento virtual para completar seu treinamento. Ele se lembra de ter visto uma função de criação de armas bloqueada no sistema, mas ele pode desbloqueá-la comprando uma arma. Com o cartão de arma que obteve de Sofia, Davi ganha autoridade para comprar uma arma. Davi navega até o arsenal, e a boneca preta reaparece, parabenizando-o por ser o 5º jogador novato a ativar o arsenal. Ele o aconselha a escolher sua arma com cuidado, já que uma carta de arma só pode ser usada uma vez. Depois de navegar pelas armas disponíveis, ele decide comprar a espada curta por 1.000 pontos. De repente, uma fenda aparece no céu, e uma caixa de arma emerge dela, solicitando que ele verifique sua identidade usando sua pulseira. Depois de fazer isso, a espada curta é liberada de um círculo vermelho no estojo da arma. Quando Davi desembainha a espada, ele recebe uma notificação, informando que agora ele pode convocar a caixa de armazenamento de armas. Após comprar a arma, ele decide completar seu treinamento de crescimento antes que o cronômetro expire. No dia seguinte, ele decide fazer sua jogada, e segue um dos companheiros de equipe de Carlos. Jonathan fica surpreso, ao ver que a perna machucada de Davi se recuperou totalmente, pois ele o viu mancando no dia anterior. Curioso sobre sua recuperação repentina, Jonathan decide segui-lo. Davi segue o jogador até a academia, e tira sua arma recém-adquirida do arsenal, assombrando a todos com a arma e sua recuperação inesperada. Com uma nova arma em sua posse, ele resolve matar qualquer um que estiver em seu caminho. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.